Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando, ok? Hoje a nossa aula é sobre demografia. Nós vamos falar sobre população, um assunto muito importante, certo? Para a gente poder trabalhar, porque fala da nossa dinâmica social, da nossa dinâmica enquanto sociedade, ok? Vamos lá. A demografia, ela é a parte da geografia que estuda o quê? A população. Então, é a parte da geografia que estuda os fenômenos, as relações que nós travamos todos os dias enquanto sociedade, ok? E o que estuda a população? As teorias, conceitos, a explosão demográfica, gigantes populacionais, o envelhecimento da população, que é um processo que nós estamos passando atualmente, e vamos falar um pouco também sobre a população brasileira, ok? Vamos lá. Por que estudar demografia? Por que é importante falar sobre população? Primeiro, porque o homem ele é um grande agente transformador do meio onde ele vive. E ele é um grande produtor do que a gente chama de espaço geográfico. Lembrando que o espaço geográfico é o grande objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico é o espaço produzido pelo homem, é o espaço modificado pelo homem. Então nós vamos ter aqui uma importância muito grande. Por quê? Porque nós vamos estudar a população enquanto agente transformador desse espaço em que nós vivemos. Então nós, enquanto sociedade, enquanto população, transformamos o espaço em que nós vivemos, ok? Outro ponto importante é que população é sempre um assunto recorrente em provas de concurso, Enem, provas de vestibulares, então sempre é um assunto atual. Então é por isso importante a gente estudar também sobre população. E aí a gente vai começar sobre as teorias populacionais. Uma teoria ela serve para que a gente possa entender como ocorrem certos fenômenos na prática. E a primeira teoria que a gente tem sobre população é a teoria malthusiana. Teoria malthusiana desenvolvida por Thomas Robert Malthus, O Malthus ele vai viver aí em 1798 e ele vai viver na Inglaterra em pleno o quê? A Revolução Industrial. Então olha o contexto histórico que o Malthus vivia, Ele era um homem rico que vivia na Inglaterra em plena Revolução Industrial. Então, era uma Inglaterra de muitos contrastes sociais. Era uma Inglaterra que a população estava crescendo, mas o nível de pobreza também. Havia, como eu disse, muitos contrastes sociais. E o Malthus ele passou a observar o aumento da população atrelado ao aumento da pobreza. E aí ele criou a sua teoria malthusiana. Vale ressaltar que nesse período, como eu disse, a Inglaterra vivia a primeira Revolução Industrial e o ponto de destaque aqui é o êxodo rural. O que é que fazia a população do centro urbano aumentar? A indústria que oferecia empregos e essa população que via do campo para a cidade em busca desses empregos, ok? O Malthus ele era pastor da igreja anglicana e professor de história moderna. E ele escreveu, uma das suas grandes obras mais importantes é um ensaio sobre o princípio da população. Então, qual é uma grande importância da teoria malthusiana? É que ela foi a primeira teoria a falar de população, a falar de demografia. Então, ela é uma teoria que serve de base para vários estudos, como taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo. Então, é uma teoria que vai servir de base para os estudos populacionais, ok? É importante também ressaltar, galera, que o Malthus ele era filho da nobreza inglesa, ele era rico. Então, ele tinha um olhar de cima da população, da economia, certo? Isso vai fazer com que a teoria malthusiana, que eu vou já explicar ela na prática como funcionava, seja uma teoria que a gente pensa, reflete, se ela realmente se aplica aos nossos dias. Vamos lá. O Malthus ele dizia o seguinte: a população cresce em PG, e aí a gente vai utilizar um pouquinho a matemática, ok? A população cresce em PG, progressão geométrica, e os recursos crescem em PA, progressão aritmética. Na prática, isso quer dizer o quê? Se eu pegar PG, eu pego 2 vezes 2 vezes 2, eu
tenho 8. Todo mundo entendeu? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Matemáticazinha simples. Se eu pegar a PA, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então eu trabalho com a mesma variável, 2, mais um eu multiplico e a outra eu somo. Ou seja, a PG ela cresce mais do que a PA. William, onde é que você está querendo chegar? A teoria malthusiana ela dizia o seguinte: a população cresce em PG e os recursos naturais, as riquezas, os alimentos crescem em PA. Logo, eu vou ter mais gente do que recursos. Na prática, a teoria malthusiana, ela promovia o quê? Ela queria o quê? Um controle de natalidade. O Malthus ele dizia que a culpa da pobreza é porque havia muita gente, a população só crescia. Só que ele culpava uma população específica, a população mais pobre, porque era a população mais pobre que crescia mais. Então o Malthus, com esse olhar, como eu disse, de cima da sociedade, pois ele estava nas classes mais altas, ele culpava o aumento da pobreza ao aumento da população. Porém, essa população, a específica que ele culpava, era a população mais pobre. Então ele fazia esse link entre o aumento da pobreza e o aumento da população. Então, para o Malthus, deveria haver um controle de natalidade. A população não podia crescer tanto, porque não tinha recursos e alimentos para todos. Ok? Vamos seguir. Mas outras teorias foram pensadas sobre a população mundial. E aí, antes de eu ir para essas teorias, ainda falando sobre a do Malthus, eu pergunto a vocês: será que essa ideia de ter muita gente, gerar muita pobreza, realmente se aplica aos nossos dias? Será que a culpa da pobreza é realmente porque tem muita gente no mundo? E aí eu faço uma crítica a vocês, lanço essa crítica a vocês, para vocês pensarem um pouquinho. Em resposta a isso, eu trago a teoria reformista. Por que em resposta? Porque foi exatamente isso que ela representou. A teoria reformista, ela representou ela foi uma resposta ao pensamento do Malthus, a esse pensamento de que quanto mais gente, mais pobreza vai existir no mundo. A teoria reformista, ela diz que uma população jovem e numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é a causa, mas a consequência da pobreza. Olha o foco como é outro. A teoria reformista ela não diz que tem muita pobreza porque tem muita gente. Ela faz o inverso. Ela diz que tem muita gente justamente pelas péssimas condições da população que vive nessa extrema pobreza. Então ela inverte. Ela não culpa a pobreza em relação ao aumento da população. O aumento da população, segundo a teoria reformista, é consequência do aumento da pobreza. Certo? Então ela faz o inverso da teoria malthusiana. Nos países subdesenvolvidos, uma população jovem e numerosa só se torna empecilho ao desenvolvimento de suas atividades quando não são realizados investimentos sociais. E aí a teoria reformista ela vai atacar as grandes feridas, as grandes mazelas que nós temos dentro da nossa sociedade. Principalmente a falta de educação, a falta de moradia, de alimentos, as desigualdades sociais. A teoria reformista ela vai dizer o seguinte: há recursos para todo mundo? Há, porém eles são mal distribuídos. Ok? Vamos seguir aqui, ainda sobre a teoria reformista. Ela vai seguir os ideais de Karl Marx, que acredita que o problema da pobreza no mundo está relacionado à má distribuição de renda. E aí a gente faz a seguinte reflexão, viu galera? O Malthus, ele fez a sua teoria, mas ele também não refletiu sobre o seguinte: nós, enquanto sociedades, estamos produzindo cada vez mais. Então, nós produzimos sim tudo aquilo que a população tem como demanda. Porém, aquilo que é produzido, segundo a teoria reformista, é mal distribuído entre essa população toda. Então, eu jogo novamente a crítica para vocês. Qual será dessas teorias que faz mais sentido para a nossa sociedade? Será que a gente precisa mesmo
ter um controle de natalidade ou a gente precisa ter uma igualdade maior na distribuição de renda dentro da nossa sociedade? Mais uma vez, fica aí a crítica e o pensamento para vocês refletirem também, ok? E aí eu trouxe para vocês, né, algumas ideias sobre o Karl Marx, materialismo histórico, a alienação, a ideologia burguesa. Nós somos uma sociedade que tem fetiche pela mercadoria, ou seja, nós somos uma sociedade consumista, e o aumento do consumo, galera, ele faz com que as diferenças sociais aumentem, porque quando a gente compra mais, a gente está alimentando quem? Os industriais, os economistas. Nós estamos alimentando quem? O agronegócio, o grande agricultor, né? O dono da fábrica, o dono da propriedade privada. Porque dentro da dinâmica do capitalismo, quem é que lucra? Quem é que fica com a mais-valia? O lucro? O industrial, o grande proprietário de terra, o dono da fábrica, o dono, né, da loja, do mercantil. Então ele é que fica com o lucro. Então a gente tem que ter essa noção que quanto mais consumimos, mais acumulação de capital vai ter por parte das classes mais superiores da nossa sociedade, ok? Vamos seguir. E aí veio a teoria neo-malthusiana, ou seja, um resgate ao pensamento malthusiano, né? E essa teoria neo-malthusiana, ela vai trazer e propor novamente o quê? Um controle de natalidade, né? Um controle da natalidade da população. Você vê, são teorias que servem como base para a gente estudar população. E aí, dentro do conceito, dentro da demografia, nós temos alguns conceitos importantes, como taxa de natalidade, número de nascimentos, taxa de mortalidade, número de mortes, crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, esse crescimento ele pode ser positivo ou negativo. Quando é que ele é positivo? Quando nasce mais gente do que morre. Quando é que ele é negativo? Quando morre mais gente do que nasce. Então, quando eu falar de crescimento vegetativo, eu estou falando de demografia. População economicamente ativa, o que é isso? É a população que no Brasil, por exemplo, vai dos 14 aos 65 anos. É a população que está disponível, apta ao mercado de trabalho. É a população economicamente ativa. Um país populoso é um país que tem uma população grande. País povoado é um país que tem uma população grande e bem distribuída em seu território. E a gente vai ter aqui um conceito também de densidade demográfica, que é a divisão, né, a relação da quantidade de pessoas, de população, de habitantes, distribuída naquele local, naquele território. Então são conceitos, galera, que nos ajudam a estudar e a entender as nossas dinâmicas populacionais, ok? Vamos seguir. Tu quer pausar logo e eu continuar depois? Tem 6 minutos, tem mais do que isso? Já foi quanto tempo? 17. Mas aí não tem problema não. Quando parar aqui, aí eu te aviso, aí a gente inicia outra aula pausando aqui, eu iniciando aqui. O mundo, ele passou, galera, por um período de explosões demográficas. Olha o nome, explosões demográficas. Então nós estamos falando de momentos em que a população cresceu muito, certo? E hoje nós somos cerca de 7 bilhões de habitantes, certo? No nosso planeta. E a tendência é que esse número aumente, certo, galera? A tendência é que a população ela aumente, porém ela vai aumentar de forma gradativa. Nós passamos por explosões demográficas, né, períodos em que a população cresceu demais. Primeira Revolução Industrial foi um desses períodos, porém, ao longo dos anos, a população ela vem crescendo, mas ela vem crescendo de forma mais gradual, de forma mais lenta. Isso é uma tendência que os países estão passando a viver. Nós, Brasil, por exemplo, passamos pelo nosso período de explosão demográfica, mas hoje o nosso crescimento populacional ele já acontece de forma mais lenta e gradual, ok? E aí eu trouxe para vocês esse gráfico que mostra, ó, em 1750
eram 800 milhões de pessoas. Esse número, 200 anos depois, aumentou cerca de 2 bilhões de pessoas. Então eu tenho aqui um forte processo de crescimento demográfico. Só que de 1950 para os anos 2000, esse número ele mais que dobrou, galera. Olha só, olha a nossa linha aqui da trajetória. Então novamente eu tive o quê? Uma explosão demográfica aqui. E de 2000, a previsão aqui em 2050, esse número passe de 6 bilhões para 9 bilhões. Então você vê que vai continuar aumentando, porém de uma forma mais gradual, de uma forma mais lenta em relação a outros períodos da nossa história enquanto sociedade. Ok? Vamos seguir. Essa explosão demográfica ela tem consequências, ela tem impactos, no meio ambiente e na nossa sociedade. Dentro do meio ambiente eu tenho desde o desmatamento para poder plantar, para poder fazer o agronegócio, para construir casas, o avanço da urbanização, passando pelo processo de desemprego, passando pelo processo do trânsito. Então eu listei aqui para vocês alguns problemas, algumas consequências dessa explosão demográfica. Como eu disse, ao meio ambiente, aumento da poluição do ar, aumento da poluição de rios, aumento da poluição do solo, processo de urbanização que vai fazer com que a cidade avance sobre o meio ambiente, as construções, as casas avancem sobre o meio ambiente. Então hoje se desmata para poder construir prédios, para poder construir, para poder urbanizar. O processo de favelização, que é um processo em que boa parte dessa população mais pobre não tem como residir dentro do grande centro urbano, então ela se destina o quê? A áreas periféricas, e é por isso que a gente entende que a periferia é uma área de população mais pobre, porque ela não conseguiu residir no centro urbano, então ela teve que se destinar a áreas mais distantes do centro urbano. O processo de verticalização é um processo de construção de prédios, então ali onde eu teria apenas uma família morando naquele espaço, se eu faço um prédio de 20 andares, agora eu tenho 20 famílias vivendo naquele mesmo espaço. Então o processo de verticalização veio atender ao mercado financeiro, ao mercado das construtoras, ao mercado imobiliário, atendendo a eles com esses projetos verticais em que eu consigo ter mais gente morando no mesmo lugar. Perdão, o desemprego, porque eu não tenho emprego para todo mundo dentro do centro urbano, e aí o emprego dentro do capitalismo é algo necessário, a gente tem que fazer essa crítica também. Dentro do processo do capitalismo, o desemprego é um processo necessário, é ele que mantém os baixos salários, certo? A gente precisa ter essa noção também. Problemas no trânsito, desigualdades sociais e conflitos urbano e rural. Então são várias consequências que a gente tem para a população quando o assunto é aumento da população, ok? Vamos seguir. Nós temos os nossos gigantes populacionais. A gente tem em primeiro lugar a China, com quase 1,5 bilhão de população, seguidos da Índia, Estados Unidos, Indonésia, e nós, Brasil, estamos aqui com 209 milhões de habitantes, ocupando o 5º lugar. Ok. Assunto é demografia, segunda aula, terceiro e segundo ano. E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa segunda aula sobre demografia. A aula passada a gente finalizou falando sobre a explosão demográfica e as suas consequências para o meio ambiente e os centros urbanos. Hoje a gente começa falando sobre os gigantes populacionais, ou seja, os países mais populosos do mundo, e nós estamos entre eles em 5º lugar. O país mais populoso do mundo, nós vamos ver a China, com quase 1,5 bilhão de habitantes, seguidos da Índia, Estados Unidos, Indonésia, e nós em 5º lugar, com cerca de 209 milhões de habitantes. A tendência aqui, galera, é que
a nossa população ela cresça mais lentamente a partir de agora, né? E que sejamos ultrapassados por esses países que estão mais abaixo de nós. Então, a medida é que a nossa população continue crescendo, porém de forma menos acelerada, de forma mais lenta. Vamos seguir. E aí, quando a gente fala sobre gigante populacional, a gente não tem como deixar de falar sobre a lei do filho único da China. E aí eu vou resgatar um pouquinho da nossa aula passada, quando eu falei sobre a teoria malthusiana, que propõe o quê? Aquele controle de natalidade, que foi exatamente o que a China fez. Com o objetivo de conter o crescimento populacional, a política do filho único da China foi introduzida em 1979. E o objetivo era controlar o número de nascimentos, pois a China já tinha uma população grande. Então, a gente tem que entender que o governo da saúde, educação, transporte, segurança, e o governo chinês tinha que fazer isso para essa grande massa de população. Então, o governo chinês faz a lei do filho único, em 1979, proibindo que o casal tenha mais de um filho. Essa lei ela não está mais em vigor, por quê? Porque a China entrou no processo de transição demográfica, de envelhecimento da população. Então, a estimativa é que se a China continuasse com a lei do filho único, faltaria mão de obra jovem no futuro. Então, a China tira a lei do filho único, para que no futuro ela possa ter uma população jovem que possa servir de mão de obra para ela. E aí, quando a gente fala de transição demográfica, a gente fala diretamente sobre envelhecimento da população. Os países desenvolvidos, os países mais ricos, eles já concluíram esse processo, eles já possuem, né, uma população mais velha. Países emergentes como nós, Brasil, estamos vivenciando justamente esse processo, saindo de uma população mais jovem e indo para uma população predominantemente mais idosa. Os países subdesenvolvidos ainda possuem uma população onde a sua grande maioria é uma população mais jovem. Quando a gente fala sobre envelhecimento da população, a gente tem que dividir os motivos, né, as causas que levam a esse envelhecimento. E a gente vai dividir em motivos que fazem com que a taxa de mortalidade caia e motivos que fazem com que a taxa de natalidade caia. O que é que empurra a taxa de mortalidade para baixo? As melhorias na saúde e o maior acesso ao saneamento básico. E aí o que é que acontece? A melhoria da saúde ela vem fazer com que as pessoas morram menos. As novas tecnologias, os novos equipamentos, as vacinas fazem com que as pessoas possam viver mais, empurrando a taxa de mortalidade para baixo. Ao mesmo tempo, lá na taxa de natalidade, que também cai quando o envelhecimento da população acontece, nós vamos destacar aqui 3 grandes motivos. O primeiro dele é a entrada da mulher no mercado de trabalho. A mulher ela não está mais sendo a grande responsável pelo lar por cuidar dos filhos, né? Cuidar dos filhos. Hoje, a mulher ela se encontra num papel em que ela quer trabalhar, ter a sua independência financeira e crescer para depois ter filhos. É só você pegar uma média a sua família. Quantos filhos teve a sua avó, a sua mãe, e quantos filhos mais ou menos você pensa em ter? Essa diminuição de quantidades, a gente vê justamente um dos fatores aqui. A mulher que entra no mercado de trabalho e ela passa a ter um novo foco para a sua vida. E é isso mesmo, viu, meninas? O foco de vocês tem que ser na qualidade de vida de vocês. Vocês devem sim fazer valer o papel de vocês dentro da nossa sociedade. Vou dar um exemplo. A minha bisavó ela teve 12 filhos. A minha avó teve 6, a minha mãe teve 2. Então você nota que da minha bisavó, que não trabalhou, para a minha mãe, que trabalha ainda, você tem uma queda na diminuição de filhos, justamente por essa mudança de foco. Segundo motivo que nós vamos ter é o maior acesso aos métodos contraceptivos. Hoje os casais, as pessoas estão se prevenindo mais. Isso também empurra a taxa de natalidade para baixo. E por último, o aumento do custo de vida. As pessoas hoje estão pensando e repensando na hora de ter filhos,
Porque em comparação a décadas passadas, nós temos um custo de vida muito mais alto hoje. Então as pessoas, como eu disse, estão pensando e repensando na hora de ter filhos. O que é importante você entender? Cada um desses fatores, mas entender também que as duas taxas estão caindo. A taxa de mortalidade cai e a taxa de natalidade também. Se a taxa de natalidade cai, eu diminuo a população jovem. Se a taxa de mortalidade cai, eu aumento a quantidade de pessoas idosas, porque agora elas vivem mais, elas possuem uma qualidade de vida melhor. Então eu tenho uma transição de uma população mais jovem para uma população mais velha. E aí eu vou passar aqui para vocês essas pirâmides etárias. A pirâmide etária, ela é uma leitura da população de um determinado local. Ela lê quantos homens e quantas mulheres aquele local tem, e ela também se divide por idade. Na base de todas as pirâmides, a gente vai ter os mais jovens. No meio de todas as pirâmides, nós vamos ter os adultos. E no topo de todas as pirâmides, nós vamos ter os idosos. E aí eu chamo a atenção para vocês da primeira pirâmide para a última pirâmide. Você vê que na primeira eu tenho uma base larga. Então eu tenho um país com muitos jovens. Eu tenho uma taxa de natalidade alta. Mas eu tenho um topo muito estreito. Então eu tenho também uma taxa de mortalidade alta. Isso empurra o quê? A qualidade de vida para baixo, porque as pessoas morrem muito. Essa pirâmide etária, base larga, topo estreito, é o retrato de um país subdesenvolvido. As outras pirâmides, mais para cá, você vê que o topo ele já vai ficando mais largo e a base vai ficando mais estreita. Isso quer dizer o quê? Que nesses países a taxa de natalidade cai, a taxa de mortalidade também, e as pessoas vivem mais, ou seja, a qualidade de vida é melhor. Essas pirâmides são um retrato de um país desenvolvido. Os países emergentes eles estão justamente no processo de transição entre essas duas pirâmides, onde eu começo a ter uma diminuição dos jovens e um aumento de adultos e idosos. Esses países são os emergentes e nós, Brasil, estamos justamente nesse status aí. Então a gente precisa entender essa dinâmica da população, de como funciona a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade e a variação dessas duas taxas, ok? E aí a gente vem para o Brasil, a gente vai falar um pouco sobre a nossa população brasileira, uma população que vem passando, vem desde o processo histórico de ocupação do nosso território. Ao olhar para o mapa, você vê que quanto mais escuro, maior a concentração de pessoas, maior a concentração demográfica. Se você perceber, a gente tem todo o litoral do Brasil bastante ocupado, bastante povoado, e um foco na região sudeste. Isso se deve a esses processos históricos. Por quê? Primeiro, por que o litoral? Porque foi a primeira região povoada pelos portugueses. Foram aqui que eles chegaram, desenvolveram a primeira atividade econômica do Brasil, o plantio da cana-de-açúcar, e logo foi aqui que surgiram as primeiras cidades e aglomerações, concentrações populacionais do nosso país. É só você lembrar que boa parte das nossas capitais se encontram no litoral brasileiro. Outro ponto importante é você entender o Sudeste. O Sudeste que desde o cultivo do café, passando pelo investimento nas indústrias, vem sendo a região mais povoada do nosso país. Isso porque ela sempre foi a região onde as atividades econômicas eram mais fortes. Então a região Sudeste, ela atraía uma grande quantidade de habitantes que vinham de todas as outras regiões tentar uma vida melhor no Sudeste. Então eu tenho aqui para vocês um mapa da demografia do povoamento do Brasil e a gente percebe que nós temos uma população mal distribuída, né, galera? Olhando para o mapa, você vê que toda a região centro-oeste e norte, ela é ela é pouquíssimo povoada. Isso por quê? Porque a concentração maior se encontra nas outras regiões.
somos mais de 209 milhões de habitantes e temos uma maioria de mulheres. Viu, galera? No Brasil tem mais mulheres do que homens. Destaque, como eu disse, para a região sudeste. E importante a gente entender que dentro desse país continental, os fluxos migratórios são muito fortes. Então a gente tem vários fluxos migratórios. No processo de industrialização da região sudeste, nós tivemos muito fluxo migratório nordeste, sudeste, pessoas vindo do sul para a região, vindo do norte. Porém, hoje, o que é que acontece? A indústria, que é um grande, que movimenta bastante gente, bastante população, a indústria hoje ela está se localizando em vários outros pontos do Brasil. Então hoje a gente já tem fluxos de pessoas, por exemplo, voltando para o Nordeste, voltando para o Norte, para o Sul. Isso porque as outras regiões também estão mostrando oportunidades de crescimento. Ok? E aí a gente vê um pouquinho sobre a Amazônia e esse vazio demográfico. Quando a gente tem uma grande região que não é habitada, a gente vai chamar de vazio demográfico. E o Brasil tem o seu vazio demográfico. Geralmente esse vazio é uma região de deserto, é uma região de florestas. No nosso caso aqui, o nosso vazio demográfico é devido à nossa grande floresta amazônica, situada aqui na região norte, boa parte aqui no centro-oeste e ainda pegando aqui o Maranhão no nordeste. A preservação da natureza, a preservação do meio ambiente, a preservação da nossa floresta amazônica, ela impede sim que pessoas, que esse fluxo migratório, esse fluxo de urbanização seja maior dessa região de floresta. Então, a quantidade de população, a quantidade de habitantes é menor, caracterizando um vazio demográfico. E é isso aí, galera. Espero que tenham entendido. A gente finaliza agora esse assunto de demografia. Até a próxima. Fique em casa, use o álcool em gel, a máscara. Valeu!